Olá pessoal, escrevi para mais um vídeo aqui e essa semana a gente vai falar sobre saída de cela, mas não saída de cela só para dar aquela capoeira e sair bonito. A intenção é mesmo a saída de cela para nos ajudar, o foco é derrubar o boi. E foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, foi com a repercussão do último vídeo, porque eu achava que antes de começar isso eu falava todas essas ideias com meus amigos mais próximos e parece que só eu aceitava, ou só eu via que o vaqueiro tinha que treinar e tinha que evoluir e não só o cavalo. A mentalidade deles é mais o cavalo faz quase tudo só. Mas aí eu fiquei muito feliz para ver que eu não estava só nisso. Muitos de vocês têm a mesma dúvida e têm a mesma fome de melhorar como vaqueiro. E esse vídeo eu vou trazer duas discussões que eu tive muito boas com Daniel Mendonça, da Bahia. Obrigado, Daniel, por todas as mensagens. E Gleide Cavalcante, do Pernambuco. E eu vou começar um pouco de falar um pouco que a gente discutiu, que foi o Daniel. A gente falou sobre um pouco do outro vídeo, mas aí a gente começou a discutir uma coisa que eu acho muito importante, que eu acho que vital para o vaqueiro, é derrubar o boi. Mas para derrubar o boi tem algumas coisas que nos dificultam. E uma das dificuldades, a principal, é a hora de derrubar o boi, porque é onde você tem mais chance de cair. E aí, por isso que a gente está fazendo esse vídeo de saída de cela. E o Daniel abordou duas coisas que eu nunca tinha pensado, que era, a primeira é a gente tentar até conversar com alguém de biomecânica, porque ele falaria qual seria o nosso melhor posicionamento, a nossa melhor postura para ter uma saída de cela que nos desse o máximo de apoio e aí a gente possa derrubar e segurar o boi na hora de puxar o boi, né? Que eu acho que a principal intenção de saída de cela é você se apoiar para fazer o boi. E aí ele trouxe alguns conceitos que ele comparou com outros esportes, por exemplo, o jiu-jitsu. E aí ele falou que todos os esportes você treina muito o fundamento. E aí a gente perde um pouco nessa questão da gente não treinar o fundamento. E aí ele falou a questão de equilíbrio ou movimento, por exemplo. Ele falou no jiu-jitsu, quando ele quer mover, por exemplo, a perna dele direita, ele tem que transferir o peso dele para o lado esquerdo. Então, por exemplo, traduzindo isso para a vaquejada, eu acho que seria mais ou menos assim. A gente vai puxar o boi de direita, a gente quer descer para esse lado, a gente tem que colocar o peso nessa perna esquerda. E colocando o peso aqui e apoiando, eu vou ficar com isso aqui livre para fazer o movimento. Eu acho que seria mais ou menos isso. E foi uma das coisas que a gente discutindo, depois eu corri os bois de direito e eu percebi que realmente você apoiando, e não só apoiando, igual ele falou, a questão da minha postura, quando eu estiver, por exemplo, correndo de direito, acho que a gente vai demonstrar mais ali, até a postura vai te ajudar a sair mais da cela. E outra discussão muito legal foi com o Gleide, que ele pegou esses vídeos e o Gleide já foi instrutor, e ele falou, cara, o que eu fazia com meus alunos, eu estou procurando fazer comigo mesmo. E ele fez um passo a passo. Eu acho que tudo que você está principalmente aprendendo fica muito mais fácil quando você tem mais ou menos um manual. Então aí comparando com outras coisas seria, por exemplo, o cara está aprendendo a dirigir, o que é que ele tem que fazer passo a passo para estacionar. Aí você vai ver que o legal é o seguinte, porque você não se põe muito no lugar do aprendiz. Porque, por exemplo, se você sabe dirigir, você não pensa mais no passo a passo, porque tudo que virou automático, foi para o seu subconsciente, você não pensa mais. Mas quem está aprendendo, o cara não sabe o que fazer. Então, se ele tiver uma lista do que fazer, vai ficar muito mais fácil, principalmente quando ele estiver em ação. Então, por exemplo, o cara está aprendendo a dirigir, ele tem que estacionar. Pronto, se ele souber como encostar o carro, mais ou menos ter uma ideia de espaço, de quanto ele deveria colocar o carro próximo, e aí começa a dar, e aí por diante, o Gleide pegou essa ideia e fez
o que? Cara, o que é que eu tenho que focar e tenho que tornar automático quando eu for correr boi? E aí ele fez uma lista. E achei muito legal que ele mandou essa lista. Passo 1, o que é que ele deve focar na porteira. Passo 2, a questão de apoiar o cavalo na posição certa. Passo 3, a questão de passar a volta. Depois, ter uma mão mais, como é que a gente diz, não, aqui, talvez mais leve, eu não sei se esse é o linguajar que todo mundo usa, mas ter uma mão mais leve, aquela quando você precisa exigir do cavalo, mas você alivia o cavalo, não só isso aqui, que é uma coisa que eu erro muito, mas enfim, não erre, bota isso na cabeça. E o último passo dele era a questão de ter a consciência de fazer um movimento, que é o movimento de puxar o boi, e aí que é o movimento de sair na sela. Então, cara, foi muito enriquecedor. E aí eu acho que a primeira coisa foi que eu não me senti só. Não é só eu que estou nesse mesmo barco de pensar que quer melhorar. Mas eu vi também que várias pessoas têm essa mesma insegurança ou dúvida que eu tenho, que é a questão da saída da cela, e o melhor ainda foi a contribuição deles. Acho que como o Gleito falou, por exemplo, é uma coisa que eu trabalho muito, e eu não estou treinando só aqui na fazenda, eu treino com o meu gerente Carlinhos, e nós dois estamos treinando, eu acho. E é uma coisa que a gente discutiu muito, é a questão de por que eu não faço na hora de correr o boi. E você não vai fazer se você não tiver a consciência do que fazer, se você não lembrar na carreira, até que isso vire automático. É igual andar de bicicleta e dirigir carro. Se eu não estou fazendo tudo, é porque eu ainda não incorporei aquilo automaticamente. Mas se eu começar a lembrar conscientemente o que eu tenho que fazer, e aí eu fazer repetidas vezes, isso vai se tornar automático que você vai fazer. E aí, dito isso, eu queria só fazer uma conclusão de tudo isso que a gente falou e associar com um livro que eu gostei muito, foi A Arte de Aprender, de Josh Waitzkin. Ele fala sobre 2 princípios que é muito bom para aprender qualquer coisa, que é fazendo pequenos círculos, e fazendo pequenos círculos mais ou menos você começar a praticar tudo mais fácil. Ele fala, você não vai conseguir fazer um movimento, antes de fazer um movimento certo ou rápido, você vai ter que começar a fazer esse movimento devagar, se você não sabe. Se você quiser testar isso, tente fazer um nó, por exemplo, aquele nó que a gente falou do Arthur Aguiar, tente fazer ele. Se você não sabe, principalmente tentar fazer rápido, você não vai, mas se você começar a fazer ele devagarzinho, fazer várias vezes, depois você vai fazer isso rápido. E laço laço nó é uma coisa que é um exemplo muito fácil de enxergar isso. E aí, isso é para dizer o quê? Cara, eu não vou, por exemplo, se eu não sei fazer um movimento, que é os movimentos necessários para descer na sela, se meu corpo não está acostumado, não tenho nem memória muscular para fazer isso, você acha que quando eu estiver numa situação que eu vou ter que controlar isso aqui, um boi vai estar correndo, eu tenho que fazer outros movimentos, se eu não sei nem fazer o movimento, por que eu vou fazer o movimento com todos esses outros aspectos? Então, fazendo pequenos ciclos é isso. É você treinar, começar a treinar as coisas, treinar devagar. Igual você vai treinar um cavalo, você não vai treinar um cavalo para sair de boi, ou correr um boi num boi ligeiro. Duvido quem faça isso. Então, isso é a mesma coisa, eu acho que você primeiro tem que treinar o movimento. E a outra coisa que ele fala nisso é o seguinte, hoje em dia todo mundo quer aprender algo só pela superfície. Porque todo mundo, principalmente, talvez acho que com as redes sociais, o pessoal tem muita questão de ter aquela recompensa instantânea. E aí, você quando decide fazer alguma coisa, você faz aquilo mais ou menos, mas quem é que quer se dedicar e aprofundar e ser um mestre naqueles movimentos ou naqueles fundamentos de alguma coisa que você está aprendendo, qualquer coisa. E ele fala que o grande problema que diferencia dos bons para chegar no topo é isso. O cara quer fazer só treinamento para chegar naquela superficialmente. Porque todo mundo quer ter aquela recompensa ou aprender algo novo. E ninguém quer se aprofundar em algo. E isso é uma coisa que é muito fácil de se ver hoje em dia. Outra coisa que ele fala aqui também, que eu acho que associa com essa questão de fazer
pequenos círculos é a questão de ele fala diminuir o tempo, que seria mais ou menos o quê? Quando você está treinando essas coisas em cenários mais fáceis, é muito mais fácil de você colocar, ele fala, pedaços de informação na sua cabeça. Então, quando você vai diminuindo você tem pedacinhos de informação, pedacinhos, por exemplo, de movimento, que você tem memória muscular. Você juntando esses pedacinhos, colocando de pedacinho em pedacinho, vai ser muito mais fácil depois você acessar toda essa informação. Então, é a questão realmente que, por exemplo, acho que a gente falou no outro vídeo, que é quebrar um grande desafio, uma grande tarefa em coisas pequenas. Então, por exemplo, quando eu vou treinar e eu treino, sei lá, sair na cela, por exemplo. Até a questão de sair na cela, já às vezes eu acho que é algo grande, porque tem vários movimentos. O que o Daniel Menoso discutiu muito comigo é isso. Cara, isso que eu vejo muito é o pessoal mexer só o tronco e a mão. O cara faz só isso aqui. Mas por que ele não desce? Porque você tem... ele não falou nem o tronco e a mão. Ele falou, o cara só mexe a coluna assim e a mão. E é verdade. Quando vai puxar o boi. Mas o cara não mexe o tronco e as pernas. Tá vendo como é? Eu acho complexo. Então, essa questão de você fazer os ciclos pequenos e diminuir, fazer o tempo mais devagar, seria isso. Seria essa coisa de você realmente quebrar as coisas em coisas menores. E aí você vai praticar isso profundamente. E depois isso tudo vai se aglomerar numa rede que você vai ter acesso mais fácil quando você treinar tanto que isso vai ficar no seu inconsciente. Mas para isso tudo, eu acho que é o passo a passo, é você treinar, começar treinando nessa situação de menos complexidade. E depois, quando você for treinar com um boi, você ter isso na sua mente, porque senão você não vai fazer, você vai fazer igual você fazia sempre. Você tem que, quando você for correr o boi, você tem que lembrar o que você vai fazer. Todo boi vai dar para fazer? Não, principalmente no início. Isso porque eu estou fazendo isso. E eu tá treinando aqui e tá treinando de uma forma certamente, uma forma que estava errada. Alguns dos aspectos estavam errados, que estavam me dificultando sair aqui na cela. E outra coisa é porque, cara, eu não estava ativamente lembrando do que eu tinha que fazer. E eu tenho que fazer isso até que seja natural para mim. Seja igual eu entrar no carro hoje e vou dirigir. Não está nesse ponto ainda. Enquanto não estiver nesse ponto, eu tenho que ficar lembrando. E aí, acho que a introdução hoje a gente se estendeu um pouco. Mas agora eu vou tentar demonstrar um pouco do que o pessoal falou e do que eu estou treinando aqui em casa. E aí, pessoal, eu acho que, só reforçando, essa saída da cela eu acho que a gente tem que treinar, que é para derrubar o boi e o resultado que a gente quer na vaquejada. Eu acho que o mais importante é o cara saber derrubar o boi, saber derrubar o boi de qualquer jeito, do jeito que ele vier no cavalo. Mas aí pra gente treinar a questão de se apoiar ou sair mais na cela, eu acho que uma das coisas que dificulta muito é o que, por exemplo, o Daniel exemplificou, que é o quê? Por exemplo, eu vou descer de direita, geralmente eu só me abaixo e só movimento minha mão. E aí uma das coisas que a gente treinando viu que pode ser melhorado é o seguinte. Ele falou que, por exemplo, com aquele fundamento do jiu-jitsu, ele falou que depois que ele passa a volta, que ele ajeita a carreira, geralmente ele vira um pouco o tronco e deixa essa parte mais na frente, a parte que ele vai apoiar. E aí seria mais ou menos assim a posição. E aí na hora de sair, uma das coisas que eu acho que ajuda pra caramba e que eu acho muito bonita quando o cara vai puxar, muito bonito, não só muito bonito, mas muito eficiente para derrubar o boi, é que uma pessoa que faz isso, que se vocês puderem ir no Instagram dele, eu não conheço ele, mas eu acho que ele faz isso muito bem, Fabinho Capa Consciente. Eu vejo os vídeos dele, geralmente quando ele desce, ele sempre desce apontando ou puxando o cavalo dele aqui com a mão do lado do boi e fazendo um movimento das pernas. Então ele não só se abaixa e vai com o pescoço com a mão no pescoço do cavalo, mas ele, na mesma hora que ele faz isso, ele vai se abaixando e fazendo movimento
de tronco e perna, aqui. E aí quando o cavalo dele já vai apontar, ele já vai estar na posição, e aquela queda bonita, porque geralmente nem todos os cavalos saem só no corpo, e ele tá ajudando o cavalo dele a sair. Então isso aqui é como se fosse um gatilho para você. Eu acho que o gatilho ajuda muito você a lembrar as coisas. Por exemplo, é como se fosse uma sequência. Se eu fizer isso, eu faço isso. E aí seria a questão do movimento das pernas. Se vocês puderem incorporar na rotina de vocês um gatilho, pode ter certeza que isso vai ajudar muito. Então eu diria que talvez uma das coisas que vocês teriam que iniciar treinando, se vocês tiverem principalmente o cavalo mais manso, que vai ajudar muito, é você fazer esse movimento daqui e fazer o movimento descendo das pernas também. Mas aí a gente viu, eu percebi, e aí Carlinhos que treina aqui comigo, a gente percebeu que o quê? Só fazendo esse movimento, mas sentar essa mão, por exemplo, com um protetor amarrado, o que é que isso trouxe? Isso trouxe um vício, porque toda vez que eu ia fazer isso aqui, eu me apoiava aqui. Ou eu me apoiava em alguma coisa na sela para poder descer. Mas quando você vai puxar o boi, você não tem esse apoio ao rabo. E aí a gente viu que é muito, muito melhor você treinar com alguém com um rabo do lado, para essa mão ficar realmente como se fosse a mão do rabo do boi, e você descer e se apoiar no boi. E não, porque aí quando você for correr, você vai ficar naquele lado, tá, o que me segura é isso. E aí, provavelmente essa rotina de movimento não vai acontecer, que é fazer isso aqui e descer com o tronco e principalmente mover a perna do lado de dentro para trás. E aí vou tentar demonstrar para vocês aí agora um pouco. Vem demorar iniciando o rodeio, Dudu de chapéu, vem depois. Aí vai na cama do boi, gera guerra, ele faz a volta na cama do boi, vai pra faixa, leva pra cá. Pessoal, geralmente eu analiso muito os meus vídeos e o vídeo dos outros vaqueiros. E vocês podem observar nessa carreira do Gera Guerra que a saída da sela geralmente ele vai no pescoço do cavalo antes e depois ele faz o movimento das pernas. E aí ele desce mais pro lado do cavalo para se apoiar. Eu vou mostrar depois o de Fabinho Consciente, que é um pouco diferente, mas eu acho que nós sempre temos que ter uma boa referência. É lógico que cada pessoa vai fazer de um jeito e é fundamental que cada um tenha esse seu jeito. Mas aqui a gente pode ver um exemplo de uma coisa que dá certo, porque para mim Gera Guerra é um dos melhores vaqueiros nesse quesito. E eu vou mostrar outro vídeo dele agora que vocês podem ver que, na verdade, ele sempre desce antes no pescoço do cavalo e depois faz o movimento da perna. E é super eficiente porque ele vai estar sempre bem apoiado, independente do tamanho do boi, porque ele sempre faz o movimento das pernas depois.
Que é outro exemplo muito bom de eu acho como soltar e como sair na sela, porque eu vejo que ele faz um movimento casado entre a mão para soltar o cavalo, apontar o cavalo, e o movimento das pernas. Aí a gente mostra são dois vaqueiros com dois estilos diferentes, mas eu acho que o que eu queria enfatizar é que acho que muito, por exemplo, eu estou comparando comigo mesmo, muito do meu problema às vezes é não mover as pernas ou não mover o tronco. E aí eu não fico apoiado no cavalo, você vai ver que eu mostrei apenas dois exemplos, o Fabinho e o Geraldo Guerra. Mas vocês vão ver que vários vaqueiros que principalmente que pegam muito no boi, eles estão sempre bem apoiados no cavalo. Bom pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu acho que é essencial para o vaqueiro puxar o boi, ele sair da sela. E eu acho que é uma das coisas que talvez foi o que eu mais vi comentário quando eu postei os outros vídeos, porque é algo que gera muita insegurança. Você vir com um cavalo, com um boi aqui, e aquela hora de puxar o boi. Eu acho que todo mundo tem um medo de cair, mas eu acho que quanto mais você treinar essa parte aqui, que eu acho que o melhor seria começar fazendo isso no cavalo parado mesmo. Eu lembro que eu vi até uma vez na Maria da Luz, Renan Tobias, bem mais novo, antes de correr fazendo isso. Engraçado que eu vi algumas pessoas mangando, né? E Renan Tobias foi o campeão profissional do Porta Vaquejada 2018. Mas, enfim, isso eu acho que é fundamental, esse treino. Principalmente se você começar, tiver alguém como a gente fez agora, te segurando para você realmente fazer o movimento. Porque o movimento não vai mudar. E se vocês focarem em ter um movimento do tronco, e principalmente ficar consciente no movimento das pernas na hora de puxar e tentar fazer um gatilho. O gatilho seria o quê? Quando eu tirar o meu cavalo na rédea, eu fazer esse movimento junto do tronco e da perna. Eu acho que se você conseguir sincronizar isso, fazendo isso e isso, você vai tender a ficar muito. Primeiro vai dar uma confiança, porque quando você começar a fazer mesmo parado, vai dar uma confiança porque você sabe fazer o movimento. E depois, durante a carreira, você lembrar, antes de correr, botar isso na cabeça e lembrar. Eu acho que isso não é dica definitiva, e mais uma vez, como esses vídeos, eu acho que vai ser muito bom eu ver o comentário, vocês entrarem em contato para a gente discutir e aí fazer novos vídeos. Se alguém tiver alguma técnica melhor, alguma forma, eu vou falar a vocês que eu tentei outras coisas aqui, que foi engraçado. Eu tentei colocar, por exemplo, um peso cheio de areia para puxar. E aí, eu acho que é muito bom o princípio, mas é muito difícil ter um cavalo que quando escuta a zoada do saco de areia não dê bravo. Enfim, eu quero que vocês entrem em contato realmente, ou quem tiver mais alguma técnica, para a gente fazer vídeos posteriores, e eu vou tentar também mostrar um pouco da minha evolução para vocês. E fiquem ligados que eu queria só mas eu queria falar a vocês que os próximos vídeos, eu acho que vai ter vários vídeos com vários campeões, e vai ser muito legal ver esse pessoal falando um pouco do que eles fazem para puxar o boi e passando um pouco da experiência dele pra gente. Até o próximo vídeo, pessoal.